pessoal, estou aqui novamente nessa rede social fantástica chamada YouTube. Para quê? Para apresentar para vocês uma aula de resolução de exercícios do nosso grande mestre, o professor Vinícius de Carvalho. Não sei se vocês sabem, eu sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, do site lacconcursos.com.br, e nós elaboramos um super curso para vocês online específico para a Caixa Econômica 2012. O professor Vinícius irá fazer essa aula de resolução de exercício agora para vocês de 36 minutos, da banca Sesgran Rio, e aquele nosso aluno que estiver matriculado no site, o professor Vinícius já gravou, está em processo de edição, duas aulas de exercícios, que é tipo um simulado para vocês, que estará disponível no site. Cada simulado, cada bateria de exercícios terão 30 questões. Professor, qual que é o objetivo? O objetivo é o aluno identificar o que? O perfil da banca examinadora. Por que o perfil? Porque cada banca tem uma particularidade de cobrar o assunto. E eu tenho absoluta certeza, com a grande competência do nosso grande mestre, professor Vinícius, você irá ficar competitivo. Ok? Esse nosso curso do LAC Concursos, ele é formado pelo módulo 1, língua portuguesa. 100% do conteúdo de língua portuguesa e mais as aulas, essas aulas específicas da banca Sesgran Rio. Módulo 2, ética. 3, atendimento. 4, história. 5, legislação. 6 e 7, conhecimentos bancários. Esse é o nosso curso que está à sua disposição. Por favor, acesse o nosso site ou nos acompanhe no Facebook. Ok, pessoal? Então, belíssima aula com o nosso grande mestre Vinícius. Vai lá, Vini! Olá, pessoal! Nós vamos agora corrigir algumas questões da banca Sesgran Rio, que é a banca responsável pelo concurso da Caixa Econômica Federal. Vamos dar uma olhada nessas 5 questões para conhecer as tendências principais da banca. E, se vocês gostarem, depois vão ao nosso site www.lacconcursos.com.br e procurem mais aulas para continuar os estudos para esse concurso. Vamos lá! Bom, esta é uma primeira questão de gramática da banca Sesgran Rio, em que se pede a seguinte coisa. Considere as frases abaixo. Número 1. Manuel aspira, blá, 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 um cargo de gerente na empresa. Número 2. Quem quiser assistir, blá, 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 filme, deve permanecer em silêncio. Número 3. Certamente, essa decisão implicará, blá, 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 dissolução do grupo. Número 4. Ao chegar, blá, 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 casa, verificarei se os documentos estão em ordem alfabética. Bom, o Sesgran Rio tem como tendência reincidente apresentar itens 1, 2, 3, 4 e depois pedir que você julgue a veracidade ou a inveracidade desses itens, ou que você complete cada um desses itens ou com alguma coisa relativa à crase, ou a pronomes, ou a verbos. Vamos agora descobrir o que é que essa questão pede. Em relação à regência verbal, a sequência que preenche corretamente as lacunas é... Bom, o que é a regência verbal que a banca está pedindo, gente? Regência é a relação entre um termo regente e um termo regido. O que isso quer dizer? O termo regente é, normalmente, um verbo ou um nome. E o termo regido, normalmente, é uma preposição. Então, se a banca quer que você indique a alternativa correta quanto à regência, a banca quer saber se você consegue identificar qual é a
preposição que os verbos ou nomes exigem na frase. Por exemplo, quem precisa, precisa de alguma coisa. Quem concorda, concorda com alguma coisa. Quem é favorável a alguma coisa. Tudo isso são fenômenos de regência. Agora, o que a gente tem que prestar atenção? Existem verbos e nomes em que nós usamos a regência de forma incorreta no nosso dia a dia. Por exemplo, o verbo chegar. As pessoas têm a mania de dizer, quando eu chegar em casa, eu te ligo. Só que isso é incorreto para a gramática tradicional. O certo para a gramática tradicional é que quem chega, chega a casa. E como é que você vai saber isso? Infelizmente, a regência é um assunto que tem que ser memorizado. Não existe uma regra lógica. Cada verbo tem a sua regência prioritária. Poxa, professor, mas eu vou ter que decorar todos os verbos, todos os nomes do português? Claro que não, até porque isso seria impossível. A maioria deles você já sabe. Ninguém tem dúvida de que quem gosta, gosta de, ou que quem acredita, acredita em. A gente tem dúvida em um grupo relativamente pequeno, de uns 20 verbos ou nomes mais ou menos, que são os cobrados sempre em prova. Na nossa aula de regência, no curso completo de gramática, você vai aprender comigo todos os verbos mais cobrados em concurso e qual é a regência preferencial para cada um deles. Agora, vamos dar uma olhada aqui para perceber essa questão. Manuel aspira, blá, 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 cargo de gerente. Gente, o verbo aspirar aqui não tem o sentido de inspirar. O verbo aspirar aqui tem o sentido de desejar, de almejar. Quando o verbo aspirar quer dizer desejar, almejar, ele é um verbo transitivo indireto. O que isso quer dizer? Se ele é um verbo transitivo indireto, ele pede uma preposição. A preposição a. Então eu tenho que dizer que Manuel aspira ao cargo de gerente na empresa. E depois? Na número 2, quem quiser assistir blá 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 filme. Aqui o verbo assistir tem o sentido de ver. E quando assistir tem o sentido de ver, ele também é transitivo indireto. Não se diz quem quiser assistir o filme. Isso está errado. O certo é dizer quem quiser assistir ao filme. Mais uma vez, usando a preposição a. Depois, na número 3. Certamente, essa decisão implicará dissolução do grupo. Gente, agora, o verbo implicar é um verbo que gera muitos problemas para o candidato. Por quê? No dia a dia, as pessoas dizem, isso implica em problemas, isso implica em castigo. Só que isso está errado. O verbo implicar, quando quer dizer acarretar, é transitivo direto. Ou seja, ele não pede preposição. Eu aqui vou ter apenas um a. Ué, professor, mas é o mesmo a dali de cima? Não. Por quê? Porque na frase anterior, o a era uma preposição e o era um artigo. A mesma coisa acontece na primeira frase. Eu tenho uma preposição e tenho um artigo. E a regência, professor, que é o que você está estudando? A regência analisa apenas a exigência de preposição. E o verbo implicar não pede preposição nesse caso. Eu aqui tenho apenas um a, que é o artigo. Tanto é que, se eu trocasse dissolução por uma palavra masculina, eu transformaria esse a em o, porque o artigo a tem um correspondente masculino, que é o artigo o. Eu diria, certamente essa decisão implicará o fim do grupo. Então, para perceber se um a é preposição ou artigo, qual é o macete que você vai usar? Troca a palavra pelo masculino. Se o a virar o,
é artigo. Se o a se mantiver a, é uma preposição. Bom, e a última frase. Ao chegar, blá, 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 casa, verificarei se os documentos estão em ordem alfabética. Gente, quem chega não chega em algum lugar, como eu já disse aqui hoje. Quem chega, chega a algum lugar. Então, o certo seria dizer, ao chegar à casa, verificarei se os documentos estão em ordem alfabética. Este a aqui é apenas uma preposição. E você vai dizer, mas professor, não tem crase aí? Não, porque diante da palavra casa não determinada, não se usa o acento grave, indicativo de crase. Na nossa aula de crase, vocês veem todas as regras minuciosamente. Aqui, como é um compacto, o importante é que vocês se lembrem. Diante de casa, se não estiver determinada, não se usa a crase, apenas a preposição a. Então, a gente tem que procurar a opção que tem ao, a e a. Vamos então para a próxima tela para ver qual é a opção que atende a esses requisitos. Bom, em relação à regência verbal, a sequência que preenche corretamente as lacunas é letra D de dado. Ao, a e a. Bem fácil, bem simples e típico da banca Seix Gran Rio. A Seix Gran Rio é diferente de outras bancas que pedem a gramática contextualizada num texto. A Seix Gran Rio, na maioria das vezes, quando cobra a gramática, cobra uma gramática solta, em que você não precisa voltar ao texto para responder as perguntas, basta analisar as frases. Ok? Vamos ver mais uma questão, então. O texto que apresenta os sinais de pontuação corretamente empregados é... Bom, Seix Gran Rio gosta muito também de pontuação. E aqui a gente vai ver a mesma frase, escrita de diversas maneiras. E aí a gente tem que procurar qual é a única que apresenta a pontuação adequada. Bom, qual é a primeira coisa que a gente tem que saber? A gente tem que entender que vírgula não indica pausa para respirar. Se você pensar que a vírgula é uma pausa para respirar, você vai errar. Você tem que entender que a vírgula é uma ruptura da ordem direta. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando uma frase está na ordem direta, ela não tem vírgula. Ela só vai receber vírgula se a ordem clássica da frase for quebrada. E que ordem clássica é essa? A ordem direta é composta por sujeito, depois um verbo, depois um complemento. Um complemento verbal, um objeto direto, um objeto indireto. E aí? Não se coloca vírgula entre o sujeito e o verbo. Assim como também não se coloca vírgula entre o verbo e o complemento. Então, só com base nesse conhecimento, vamos analisar as questões. Item A. Esta linha aérea tem vários voos. Gente, tem é um verbo. Quem é que tem vários voos? Esta linha direta é o sujeito. Se eu tenho aqui um sujeito e aqui um verbo, eu posso ter esta vírgula aqui? Claro que não. Esta vírgula está errada. Só por aqui eu já sei que a letra A não pode ser gabarito dessa questão. Vamos ver a letra B? Esta linha aérea, mais uma vez, tem vários voos diretos. Vejam, a separação entre sujeito e verbo é uma das que as bancas mais cobram. E ela é impossível. Nunca se separa um sujeito e um verbo por vírgula. Letra C. Mais uma vez. Esta linha aérea, vírgula, tem. Então, nem precisamos chegar ao final das opções para perceber que as três estão erradas. Só que, será que isso é o suficiente? Vamos observar então agora as letras D e E. Bom,
A letra D é a certa, é a que eu vou analisar por último. Vamos ver a letra E. Esta linha aérea, a gente já sabe, sujeito, tem verbo, sem vírgula, perfeito. Só que esta linha aérea tem o quê? Vários voos diretos. Vários voos diretos é o complemento do verbo, é o objeto direto. E como a gente viu, não existe vírgula entre sujeito e verbo, e não existe vírgula entre verbo e complemento. Se não existe vírgula entre verbo e complemento, isto aqui está errado. Bom, então agora vamos analisar a opção certa. Esta linha aérea, sujeito, tem verbo transitivo direto. O quê? Vários voos diretos. Objeto direto, o complemento. Agora, com esse sinal de 2 pontos, o autor vai introduzir um aposto, uma explicação sobre esses voos. O que ele vai dizer? Que às quartas-feiras, vírgula, Recife, Buenos Aires, ponto e vírgula. Aos sábados, vírgula, Salvador, Tóquio, ponto e vírgula. E, vírgula, aos domingos, vírgula, Rio, Paris. Bom, você deve estar se perguntando, mas professor, e o ponto e vírgula? Bom, o ponto e vírgula é um sinal de pontuação que causa muitos problemas aos candidatos. Por quê? Porque é um sinal de pontuação que a gente quase não usa no dia a dia. Mas para que ele serve? Entre as várias funções que o ponto e vírgula tem, a principal delas é separar itens que já contenham vírgula. Por exemplo, às quartas-feiras, vírgula, Recife, Buenos Aires. Isso aqui é um item. Eu agora vou mostrar outra data e outro voo. Aos sábados, vírgula, Salvador, Tóquio. Só que no primeiro item, quartas-feiras, Recife, Buenos Aires, já tem uma vírgula ali dentro. No segundo item, aos sábados, Salvador, Tóquio, também tem vírgula. E aí? Como é que eu vou separar 2 blocos, sendo que dentro de cada um deles já existe uma vírgula? Eu tenho que usar uma vírgula um pouquinho mais forte. Eu tenho que usar uma vírgula de segundo grau. E o que seria essa vírgula de segundo grau? O ponto e vírgula. O ponto e vírgula separa itens que já têm vírgula. Isso faz com que a letra D de dado esteja corretíssima. Bom, vamos então agora olhar a questão de número 3. A concordância do verbo destacado está correta em... Bom, característica da banca Sesgran Rio. Enquanto outras bancas, como Fundação Carlos Chagas e ESAF, trabalham com itens muito longos em questões de concordância, para que o candidato se confunda entre quem é o sujeito de qual verbo, o Sesgran Rio trabalha com itens bem curtos. Para quê? O que o Sesgran Rio avalia é se você conhece as regras de cada verbo. Por quê? O verbo haver tem uma regra de concordância específica. O verbo fazer tem outra regra de concordância específica. O verbo existir tem outra regra de concordância específica. Então, enquanto FCC e ESAF trabalham com frases longas que não exigem a memorização de regra, mas sim a capacidade de identificar quem é o sujeito de qual verbo, Sesgran Rio trabalha com a memorização da regra de cada verbo, que você também pode ver na nossa aula de concordância verbal no curso completo. Bom, aqui. Diante do acontecido, todos houveram por bem participar da campanha de doação. Bom, o verbo haver é um verbo importante para nós no concurso. Por quê? O verbo haver, ele segue 2 padrões de concordância diferentes, dependendo do sentido dele na frase. Se esse haver indica existência, se ele é sinônimo de existir, ele vai ser um verbo impessoal. O que é um verbo impessoal? Um verbo que não se flexiona em pessoa, que não vai para o plural. Então, quando o verbo haver indica existência, do tipo, houve uma guerra no Iraque. Estou querendo dizer que existiu uma guerra no Iraque. Bom, se essa frase vai para o plural, eu digo houve
guerras no Iraque. O verbo haver não vai se flexionar. Ele vai se manter no singular, porque ele indica existência. Isso é uma particularidade do verbo haver. O verbo haver, indicando existência, é impessoal. Mas, aqui neste caso, ele indica a existência, gente? Diante do acontecido, todos houveram por bem participar? Não. Nesse caso, não é que todos existiram por bem. Aqui é que eles decidiram, é que eles chegaram a uma conclusão. Qualquer outro sentido de haver vai ser verbo pessoal. Então, eu digo que ele havia estudado. Esse haver não é de existir, ele é só um verbo auxiliar. Então, se eu passasse a frase para o plural, eu teria eles haviam estudado. Nesse caso, o verbo haver será pessoal. Indicou existência? Impessoal. Não indicou existência? Verbo pessoal. Então aqui está certíssimo que o verbo se flexione. Já que ele não indica existência, ele é pessoal. E tem que concordar com o sujeito todos. Todos houveram por bem. Está certíssima, o gabarito é a letra A. Agora, vamos entender por que as outras estão erradas. Letra B. Com o passar dos dias, percebia-se os estragos. Gente, palavra C em questão de concordância é armadilha. Prestem atenção. Por quê? Qual é a regra? Verbo transitivo direto mais palavra C concorda. Concorda com o sujeito. Verbo transitivo indireto ou verbo intransitivo mais palavra C não concorda. Vejam aqui. Com o passar dos dias, percebia-se os estragos. Vamos pensar no verbo perceber. Quem percebe, percebe alguma coisa. É um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto mais palavra ser, que a gente acabou de ver, tem que concordar. Na verdade, o sujeito aqui é os estragos. O certo seria dizer, com o passar dos dias, percebiam-se os estragos. Poxa, professor, mas por que essa diferença de quando o verbo é transitivo direto para quando o verbo é transitivo indireto ou intransitivo? Gente, a palavra ser, ela tem diversas classificações na língua portuguesa. E um par dessa classificação que gera problemas é este aqui, porque ele vai afetar a concordância. Quando a palavra ser acompanha um verbo transitivo direto, ela é um pronome apassivador. Isso quer dizer que esta frase está na voz passiva e o sujeito é esse os estragos, com quem o verbo concorda. Agora, quando eu tenho um verbo transitivo indireto ou um verbo intransitivo mais a palavra ser, esse ser não é apassivador, esse ser é índice de indeterminação do sujeito. Atenção a esse nome, índice de indeterminação do sujeito. Porque, atenção, se é indeterminação do sujeito, eu não sei quem é o sujeito na frase. Se eu não sei quem é o sujeito, o verbo não pode concordar, já que verbo concorda com o sujeito. Logo, repetindo, transitivo direto mais ser, concorda. Transitivo indireto ou intransitivo mais ser, não concorda. Logo, como na frase da questão, eu tinha um transitivo direto mais palavra ser, eu precisava da concordância. Letra B de bola está errada. Próxima. C. Hoje já fazem 2 meses. Gente, o verbo fazer, ele também tem as suas peculiaridades. Por quê? O fazer, no sentido normal, é um verbo pessoal. Eu digo, ele faz bolo, eles fazem bolo. Agora, este fazer não está nesse sentido. Este fazer indica tempo. Assim como o haver, indicando existência, é verbo impessoal, o fazer, indicando tempo,
também é verbo impessoal. Então, se o fazer indicando o tempo é verbo impessoal, a gente percebe que ele não pode se flexionar em pessoa. Ele não pode ir para o plural. O certo é dizer, então, hoje faz 2 meses. Nunca se diz, amanhã vão fazer 10 dias. É amanhã vai fazer 10 dias. Ontem fizeram 3 anos. Não, é ontem fez 3 anos. Fazer indicando o tempo, verbo impessoal. Depois, choveu convites para o evento mais importante. Gente, o verbo chover, nevar, trovejar, relampejar, enfim, verbos que indicam fenômeno da natureza são verbos impessoais, quando indicam um fenômeno da natureza. Então, eu digo que ontem choveu muito, porque chover está no sentido de fenômeno da natureza, de cair água do céu. Nevar, eu digo amanhã, nevará demais, porque esse nevar também tem que ficar no singular, porque ele indica fenômeno da natureza. Só que aqui o verbo chover não indica um fenômeno da natureza, é chover o convite. Gente, aqui ele está sendo empregado no sentido conotativo. O que é isso? Sentido figurado. Quando um verbo como esses, chover, relampejar, nevar, trovejar, gear, ventar, enfim, quando esses verbos estão sendo empregados no sentido conotativo, eles têm o sujeito e devem concordar com ele. Quem é o sujeito de chover aqui? Quem foi que choveu? Convite. Se convites está no plural, o verbo chover também deveria estar no plural. O certo aqui seria dizer choveram convites, concordando com o seu sujeito. A letra D de dado também está errada. E a letra E? Agora já não existe mais dúvidas. Gente, agora para tudo, porque essa é a principal dúvida dos candidatos. Aqui em cima eu disse para vocês que o verbo haver, quando indica existência, é impessoal. Então, haver, se significa a existência, é impessoal. Mas o verbo existir é sempre pessoal. Existir sempre concorda com o seu sujeito. É o verbo haver, no sentido de existir, que não concorda. Agora, existir sempre concorda. Então eu digo, agora já não existe mais dúvidas? Porque quem é que não existe? Dúvidas. Dúvidas é o sujeito. Logo, o certo é dizer que já não existem mais dúvidas, concordando com o seu sujeito. Todas as opções estão erradas, à exceção da letra A, que é o nosso gabarito. Questão simples que mostra uma tendência da banca Sesgran-Rio. Frases curtas e a necessidade de memorizar a regra para cada um desses verbos. Próxima questão. A frase que não admite o uso do pronome destacado em posição proclítica. Gente, ele está falando de posição e está falando de pronome. Que matéria é essa? Essa matéria é a colocação pronominal. E o que é a colocação pronominal? A colocação pronominal estuda a posição que um pronome deve assumir numa frase. E aí? Bom, existem basicamente 3 posições para o pronome oblíquo. O que é o pronome oblíquo? Me, te, se, o, a, lhe. Esse tipo de palavra pode ficar em 3 posições básicas, dependendo do verbo. Podem ficar antes do verbo. Se eu digo, não me passe o arroz. Em não me passe o arroz, me, que é o pronome, está antes do verbo. Próclise. O pronome também pode estar no meio do verbo, chamada de posição mesoclítica.
ou mesóclise, se eu digo dar-te-ei um tapa, o pronome te está no meio do verbo darei. Não se diz darei-te um tapa, e sim dar-te-ei. E o pronome pode ainda estar depois do verbo. Se eu digo dá-me uma ajuda, em dá-me uma ajuda, o pronome me está após o verbo, o que a gente chama de ênclise. O que a banca está pedindo aqui? Qual é o contexto em que não se admite a próclise? Ou seja, qual é o contexto em que está errado eu colocar o pronome antes do verbo? Bom, a gente viu que existem 3 posições: antes do verbo, no meio do verbo e depois do verbo. Só que não é a gosto do freguês. Existem regras, casos em que só se usa a próclise, casos em que só se usa a mesóclise e casos em que só se usa a ênclise. E aí? Bom, a opção errada é letra E, gente. Por quê? Nunca, atenção, a gente vai ter próclise depois de vírgula. E nunca a gente vai ter próclise no início de frase. Então está errado dizer depois, vírgula, se encarregue, assim como também estaria errado dizer me passe o sal. Não se começa a frase, nem se começa um trecho depois de vírgula com um pronome desse tipo. Esse pronome tem que estar depois do verbo. O certo, então, seria depois, vírgula, encarregue-se. E aqui embaixo, o certo seria passe-me o sal. Bom, gabarito, letra E. Em todas as outras, a próclise está sendo bem empregada. Vejam, ninguém me ofereceu antes do verbo. Quero que lhe entregue antes do verbo. Talvez a convide antes do verbo. Eu não te darei antes do verbo. E ainda tem uma regrinha para te ajudar. Gente, fora essas 2 exceções, início de frase e depois de vírgula, existe uma regra que obriga a próclise. Essas aqui são as que impedem a vírgula e o início da frase. Qual é a regra que obriga a próclise? Palavra invariável. O que é uma palavra invariável? Se eu tiver uma palavra que não tem feminino, que não tem plural, aqui antes do verbo, ela vai puxar o pronome. É impossível dizer ninguém ofereceu me. Por quê? Ninguém é uma palavra invariável. Não tem plural, ninguéms. Não tem feminino, ninguém, ninguema, sei lá, não existe. Todas essas palavras, ninguém, que, talvez, não, são invariáveis. Logo, elas vão puxar esse pronome para trás do verbo. É impossível dizer quero que entregue-lhe. Não existe. Tem que ser quero que lhe entregue. É impossível dizer talvez convide-a. Tem que ser talvez a convide. É impossível dizer eu não darei-te. Tem que ser eu não te darei. Agora, você vai dizer, mas professor, depois é palavra invariável. Ele não pede próclise? Pede. Só que a vírgula impede a próclise nesse caso. Gabarito, então, letra E de escola. Questão simples também, embora exija um conhecimento gramatical mais detalhado de colocação pronominal. E, por fim, questão 5. A frase em que a concordância nominal está incorreta. Gente, o que é concordância nominal? A concordância verbal, que a gente já viu aqui hoje, é a relação entre o verbo e o sujeito. E a concordância nominal? Ela está relacionada à concordância entre 2 nomes. Pode ser um substantivo e um adjetivo, um substantivo e um numeral, um substantivo e às vezes um pronome. Bom, vamos ver a frase errada então. A confusão formada diante do prédio da instituição era meio grande. Qual é a confusão que as pessoas fazem aqui? Muita gente acha que o certo é dizer meia grande. Só que, gente, vamos lembrar? Meia é de metade. Quando meio indica metade,
É uma palavra variável. Pode ir para o feminino, pode ir para o plural. Então, eu comi meia maçã. Eu devolvi meios limões para você. Agora, esse meio aqui não é de metade. Esse meio aqui é de um pouco. Quando meio quer dizer um pouco, é uma palavra invariável, porque se transforma em advérbio. Então, está certíssimo dizer que a confusão formada diante do prédio da instituição era meio grande, era um pouco grande. Como é uma palavra invariável, não tem forma feminina. Certíssimo, eu quero a errada. B. Enviaremos incluso no imposto a taxa de iluminação. Peraí, gente. Quem é que está incluso aqui? É o imposto? Não, é a taxa. Se é a taxa quem está inclusa, a concordância aqui está errada. Eu deveria dizer, enviaremos inclusa no imposto a taxa. A mesma coisa serve para a palavra anexo. O certo seria dizer, enviaremos anexa a taxa. Então, quando vocês mandam um e-mail, muito cuidado. Está errado dizer, as fotos estão anexo. O certo é, as fotos estão anexas. Os documentos seguem anexos. Anexo concorda com o substantivo a que se refere. Vamos ver as outras opções? A B a gente já viu que é a errada. C. Ela não deveria deixar as crianças sós por tantas horas. A palavra só, ela também tem duas regras de concordância diferentes. Quando só quer dizer somente, é uma palavra invariável. Agora, quando só quer dizer sozinho, é uma palavra variável. Vamos pensar no sentido da frase. Ela não devia deixar as crianças somente, ou ela não deveria deixar as crianças sozinhas? Sozinhas é a resposta. Se é sozinhas, a palavra só é variável. Ela tem que ir para o plural. Está certíssimo deixar as crianças sós. D. Finalmente, meu colega está quite. Perfeito. Quite se refere ao colega. Agora, se fossem meus colegas, o certo é meus colegas estão quites. Quite, assim como incluso, concorda com a palavra a que se refere. Colega no singular, quite no singular. Colegas no plural, quites no plural. E letra E. Elas próprias descobriram o teor daquele documento. Em elas próprias, mais uma vez, eu tenho a concordância adequada com o pronome elas. Elas está no feminino plural, próprias no feminino plural. O pronome próprio concorda com a palavra a que se refere. Assim como quite, assim como incluso. Gabarito, então, letra B de bola, porque incluso deveria ser inclusa, concordando com a palavra taxa. Bom, bons estudos para vocês e continuem resolvendo mais questões. Boa sorte no concurso e aquele abraço.